Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. No site vocês encontram muita informação sobre o setor industrial da Bahia e do Brasil, principalmente da Bahia, que é o nosso foco, né? Muito conteúdo exclusivo, muita matéria bacana, e também a gente fala também de infraestrutura, enfim, modelos de negócios. Muito conteúdo bacana. Convido a todos vocês a acessar o nosso site industrianews.com.br. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu diria, se eu tiver enganado meus convidados aí depois, meus entrevistados depois me corrijam, que é uma preocupação, às vezes uma dor de cabeça para 10 entre 10 empresas, indústrias principalmente hoje do Brasil, que é a questão da energia, né? Há muito tempo a energia deixou de ser apenas uma conta no final do mês e virou uma variável estratégica de competitividade para qualquer empresa, né? Para a gente debater um pouco esse tema, falar de alternativas de redução de custo para as empresas baianas e brasileiras, eu estou trazendo aqui dois convidados super especiais. É o Matheus Teixeira, o Gabriel Passos, eles são diretores da Volts. A Volts é uma empresa da Bahia, tem quase 40 anos de atuação no setor elétrico brasileiro, uma trajetória de sucesso. Matheus, Gabriel, prazer ter vocês aqui, muito bacana. E eu queria que vocês começassem falando, vamos falar do início, né? A trajetória da Volts, como tudo começou, quando foi fundada, quem fundou, fala um pouco dessa trajetória aí para a gente. Obrigado, viu? Bom, obrigado, Geraldo. Gostaria de agradecer aí também o Indústria News, né, nessa participação aqui desse podcast. Uma pequena correçãozinha só aí, tá, Geraldo? Eu sou diretor de operações aqui da empresa, o Gabriel é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios, tá? Não que um seja mais importante ou menos importante, mas só para ter a clareza. A errata aí. Bom, então, mais uma vez, obrigado, né, pelo momento aqui, para a gente poder estar falando um pouquinho dessa dor que você bem colocou, Geraldo, né? Afinal, né, quem não está se preocupando com os custos de energia está deixando dinheiro na mesa, né? Em tempos, né, de dificuldades financeiras, mudanças ali no cenário econômico, juros altos, a gente tem que estar se importando na vírgula, né, na ponta do lápis, com cada centavo ali de custo e despesa dentro da empresa. Então, eu passo a bola aqui agora para o Gabriel contar um pouquinho aí, né, da nossa história, tá? É uma história muito bacana, que traz ali um know-how e uma expertise dentro do mercado de energia há anos, né, como você bem citou. E hoje a gente, né, consolida aqui, né, o nosso pioneirismo no Nordeste, tá? E atuação no Brasil inteiro, tá? Então, vou deixar o Gabriel contar um pouquinho da nossa timeline aí, da nossa história, e vou complementar aqui, caso seja necessário também. Então, Geraldo e nossos web espectadores, a Volts, ela, na verdade, é um grupo que vem de quase 40 anos de atuação no mercado de energia nacional e muito forte aqui na região da Bahia e do Nordeste, né? A nossa história começa lá em 88, quando o nosso fundador, Luiz Carlos, e hoje conselheiro executivo, fundou a Ecoluz, que foi uma das primeiras ESCOs, né, Energy Service Companies do Brasil, que era uma empresa focada em eficiência energética, justamente para grandes indústrias e grandes grupos, que era o que eu chamo aqui de engenharia raiz, na época, quando aqui o mercado de energia era tudo mato. E de lá até cá, a Ecoluz teve mais de 20, 30 anos de atuação no mercado, trabalhando nesse mercado de eficiência energética e diagnósticos energéticos de base técnica. Em 99, teve também, nos anos 90, a Ecoluz, que foi uma joint venture a Citeluz, desculpe, que foi a JV da Ecoluz com a Citelum, do grupo EDF, lá na França, e a Citeluz trabalhou no ramo de iluminação pública, então foi pioneira em ser uma das primeiras PPPs de iluminação pública do Brasil. A gente continuou crescendo o grupo, né, e em 2010 teve o nascimento da Ecoluz Solar, que começou a trabalhar com ativos de geração. Então, desde 2010, a gente já vinha fazendo nascer uma expertise no ramo de energias renováveis, de energia solar. Em 2012, trabalhamos nos estádios de preparação para a Copa do Mundo, estádio de Pituaçu, que foi uma das primeiras usinas solares conectadas à rede de distribuição, né, ao grid,
foi a responsabilidade da Ecoluz Solar na época. E em 2020, os executivos da Ecoluz e os executivos da Terras do Sol, que era uma outra empresa que foi aberta para fazer locação de ativos de geração distribuída, se juntaram para abrir a Voltz, junto com o Daniel Lopes, que é nosso atual CEO, que foi o fundador da Futura Invest e foi um pioneiro no mercado de investimentos, né, de bolsa de valores aqui no Brasil, de gestão de patrimônio. Então, a Voltz, ela carrega esse DNA aí da engenharia forte, firme aqui no Nordeste, e também o DNA da engenharia financeira, né, da economia e dos valores imobiliários. Então, a gente é uma empresa que alia muito a parte técnica com a parte financeira desde o começo da nossa história. E hoje a nossa proposta é justamente essa, pegar toda a experiência, todo o know-how, todo o conhecimento que toda a equipe desenvolveu ao longo dos anos e colocar a serviço da comunidade empresarial, então das empresas, das instituições, indústrias, o agronegócio, instituições de ensino como escolas, faculdades, enfim, qualquer cliente que consome energia hoje, ele pode ter os 40 anos de experiência da Volt na palma da mão, através dos nossos serviços de assessoria e consultoria. E aí, Geraldo, o que é muito bacana, né? A gente fazendo uma consolidação aí um pouquinho, né? Afinal, 40 anos não dá para contar, né, em 3 minutos, mas a gente se consolida, então, no mercado brasileiro, né, de energia, com mais de 7 mil clientes atendidos ao longo dessa história, dessa trajetória, tá? Atualmente, o grupo detém a gestão de mais de 200 milhões em ativos de energia sustentável, em que a gente faz toda a parte de operação, manutenção, e toma conta da carteira desses investidores, né, junto à Voltz aqui. Além disso, a gente tem hoje mais de 6,7 milhões de quilowatt-hora, tá? Fazendo a gestão de unidades consumidoras de clientes que consumem, desde clientes de pequeno porte, de R$ 5.000 de energia, até clientes de R$ 500.000 de energia, tá? E como o Gabriel colocou, né, o pioneirismo aqui está no nosso DNA. E eis que surge, então, né, o nosso novo reposicionamento de mercado, tá? Trazendo ali assessoria energética, tá? Para grandes clientes consumidores de energia, que estamos denominando de Energy Advisor, tá? Então, a gente tem aqui esse posicionamento forte, né, baiano, mas a escalabilidade dos nossos serviços é nível nacional, tá? Então, obrigado por um tempinho aí para contar rapidamente, né, um briefing aí, introdução da história da empresa. Não, e bacana que vocês cresceram e cresceram tanto e fizeram questão, assim, de manter a sede da empresa aqui na Bahia, né, quer dizer, o centro de decisões continua sendo aqui em Salvador, isso é muito bacana. Isso tem a ver um pouco pelo esse crescimento da Bahia como um player importante no setor de energia renováveis, tem alguma ligação em vocês estarem aqui na Bahia também por isso? Sem dúvidas. Inclusive, esse é um questionamento, né? Por que a gente iniciou as construções das nossas usinas solares aqui na Bahia? O oeste da Bahia, ele é rico, ele é muito rico, principalmente em irradiação, tá? Então, ele é um dos locais aqui do Brasil de maior índice de irradiação solar, tá? Além disso, os valores tarifários aqui da Coelba propiciam, né, e dão um maior retorno de investimentos de energias renováveis, no que eu estou falando da parte solar, tá? E tem outras, obviamente, mas Rolar é um dos melhores locais de atratividade. E, obviamente, né, o DNA baiano aí, né, de todos os sócios, né, fizeram a gente pivotar aqui nossa operação. Mas, né, em tempos de digitalização, né, a Volt surgiu em 2020, né, logo depois veio a pandemia, e a gente conseguiu, foi ao contrário, né, ao invés de a gente decrescer, pelo contrário, a gente cresceu muito durante a pandemia, durante a digitalização. Então, esse é o ponto aí da escolha aqui da sede, tá? Perfeito. A gente daqui a pouco vai entrar no negócio propriamente dito e explicar como o empresário pode se beneficiar, né, do serviço de vocês, mas eu queria saber antes, como é que foi o ano de 2025 aí para a Voltz, né? Como é que vocês fecharam? Foi um bom ano? Qual é a avaliação que vocês fazem? Geraldo, o ano foi muito bom, 2025, tá? A gente colheu muitos frutos de um trabalho incansável aqui do time. Estávamos surfando, né, a geração distribuída, né? Então, geração distribuída, para quem não sabe,
o regimento hoje no mercado brasileiro, que propicia, né, a construção de usinas solares e através de um sistema de compensação de créditos de energia. Então, você constrói sua usina e você recebe crédito de energia. Pode ser junto à carga, né, junto ao seu consumo, ou autoconsumo remoto, que é longe da sua carga. E durante esse período, antes da Lei 14.300, né, a Lei 14.300, ela traz ali uma cobrança, né, de certos indicadores denominados FIUB, que depois a gente pode falar, que diminuíram um pouco a rentabilidade dos negócios de energia solar, tá? Isso posto, a gente era sabido, né, estávamos sempre antenados com as mudanças regulatórias que estavam por vir, e a gente preparou aqui, né, através do nosso Land Bank. Então, a gente tem mais de 400 terrenos arrendados no Brasil inteiro. A gente fez as solicitações de acesso, ou seja, a gente solicitou acesso em mais de 20 concessionárias para que a gente pudesse construir usinas solares, né? Então, isso daqui gerou um grande portfólio aqui para a empresa, em que muitas desses acessos, né, essas solicitações de conexões junto às distribuidoras, de fato, viraram construção, outros não. Outros a gente construiu por conta própria, né, aquisição própria, através da captação de funding, e outros a gente negociou com players de mercado. Então, 2015 foi 2025. Desculpe, 2025 foi um ano desafiador, mas, ao mesmo tempo, com faturamento ali bem expressivo para o grupo, tá? E dando só uma pontuação de algumas realizações, né, que a gente sabe que jornalista gosta de fatos relevantes no setor. 2025 foi um ano importante também, porque a gente consolidou os ativos da gente de geração distribuída. Então, a gente finalizou em 2025 um grupo de 4 usinas que a gente tinha em preparação para atendimento do Grupo TIM, né, em 4 estados. Então, hoje a gente atende o Grupo TIM na Bahia, em Sergipe, no Pará e na Paraíba. Finalizamos a construção dessas 4 usinas em 25. A gente finalizou um cluster de mais 3 usinas aqui, 2 usinas, desculpe, em Morro do Chapéu, algumas em América Dourada, expandindo a força da gente no oeste da Bahia. E a gente também conseguiu consolidar em 2025 um dos nossos primeiros contratos do Energy Advisor, que é o contrato da Prefeitura de Salvador, né? A gente tem, o Grupo Volts, ele tem uma investida que chama Poupe Energia, que é uma investida que nós estamos com alguns sócios para o desenvolvimento de software de gestão de energia, né? Gestão de contas. E a Poupe Energia, ela ganhou a licitação da Prefeitura de Salvador em 2025 para fazer a gestão de todas as contas da Prefeitura. Então, de 2025 para frente, o Grupo Volts, através da Poupe Energia, é responsável pela gestão de mais de 1.300 unidades consumidoras da Prefeitura aqui de Salvador, onde a gente faz, além da gestão mensal, todos os diagnósticos, acompanhamentos, sugestões de proposta de solução para conseguir reduzir os custos da prefeitura com a energia e, por óbvio, gerar valor ao público aqui de Salvador, né, reduzindo a pressão do custo de energia nos cofres da prefeitura. E a gente vai se empolgando aqui, viu, Geraldo? Pode interromper também, perguntar. Pode perguntar que a gente... Eu já queria dar um parêntese aqui, por exemplo, já é fato, tá? A gente já iniciou a economia para a prefeitura. A expectativa é de mais de R$300 mil de economia por mês, através de uma engenharia tarifária, através de análises, diagnósticos, como o Gabriel colocou, readequações tarifárias, enfim, todo o conhecimento da Volts, né, desse pioneirismo, dessa tradição, está, né, agora utilizando novas ferramentas no mercado, tá? Através do desenvolvimento do software da Poupe, através de novas tecnologias. Então, estamos em constante aprendizado, né, e trazendo ali as melhores soluções dentro do mercado, tá? Você falou aí da questão da TIM, né, do projeto com a TIM, que é uma tendência cada vez maior hoje no Brasil. A gente observa isso, as empresas, grandes indústrias, grandes grupos econômicos se associarem a projetos eólicos, projeto solar, né? Eu lembro da Braskem, que tem isso, a Unipar, que tem um parque eólico aqui na Bahia. Enfim, é um mercado ainda muito a ser explorado, né? Mas eu queria saber de vocês agora, como é que se dá esse negócio, né? Eu sou dono de uma indústria, dono de uma empresa, né? Tenho lá minha conta de energia, preciso baratear essa conta de energia. Como é que vocês entram nisso aí, né? Como é que tipo de assessoria, como vocês falaram, assessoria na área de energia você fornece para o empresário? Como é que se dá isso? A gente tenta trazer aqui alguns pilares da nossa assessoria, né?
que é, primeiro, um alinhamento de interesses e o segundo, a atualização tecnológica de mercado. Então, tudo começa na fatura de energia. O industrial, o proprietário da empresa, ele já nota que ele quer ter uma oportunidade para reduzir os custos que ele tem hoje, mas ele reconhece que talvez ele não tenha todos os caminhos das pedras, porque ele tem que estar focado no core business dele, no que vai fazer gerar valor para o CNPJ dele. Nós nos posicionamos como o CFO da energia, como aquele cara que vai entrar dentro da instituição e vai falar: eu sou especialista em energia, eu vivo o mercado, eu estou respirando isso 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu vou te mostrar o caminho das pedras. Então, a gente tem uma abordagem de raio-x gratuito, que o que é o raio-x? A gente pega as contas de energia do cliente, a gente pega os contratos que ele tem hoje, como, por exemplo, um contrato de compra de energia no Mercado Livre, que é muito comum, a maioria das indústrias já está no Mercado Livre, então a gente pega os contratos, a gente pega as faturas, a gente pega os insumos, né, que a gente pode precisar e a gente vai fazer uma avaliação, como se fosse uma varredura técnica das principais tecnologias e soluções que o mercado de energia tem hoje, como, por exemplo, o próprio Mercado Livre, que eu já citei, como uma instalação de um sistema de armazenamento, o que hoje está famoso, o BES, que está muito grande, crescendo bastante no ramo industrial, ou a gente pode colocar algumas soluções de engenharia tarifária, que a gente pode trazer uma otimização no contrato dele com a distribuidora, porque você estar no Mercado Livre não quer dizer que você está livre de ter contato com a distribuidora, com a sua Coelba, com a sua Enel, com a sua Energisa Equatorial, enfim. Você ainda tem um contrato de distribuição que você pode otimizar, se você souber parametrizar de forma segura para você, geração distribuída, que a gente já citou, enfim, a gente mapeia todas as soluções e a gente coloca uma proposta para o cliente que é a seguinte: a gente já mapeou o seu caso, a gente vai te assessorar comercial e tecnicamente para implementar essa solução e não vamos te cobrar R$1 adiantado. Nosso alinhamento é no sucesso, 100% da remuneração da assessoria é um success fee em cima do que você economizar. Então, o dia a dia vai ser: o cliente chegou, mandou as contas, mandou os contratos, mandou tudo para a Volts poder fazer uma análise inicial. A Volts vai dar uma proposta dizendo: olha, a gente identificou um potencial de economia de R$500 mil por ano para você, se você implantar algumas soluções. Assine comigo a assessoria que eu vou te mostrar o caminho das pedras, eu vou te conectar aos principais agentes de solução, né, aos fornecedores do Mercado Livre, aos geradores solares de um AGD, aos fornecedores de equipamentos de um BES, ou até a grupos investidores que podem fazer os investimentos por você. Porque a grande maioria das empresas, elas não querem alocar o capital, principalmente no momento que a gente vive hoje, que o custo de capital está muito alto, elas não querem alocar capital fazendo investimentos em ativos que não são alinhados ao seu core business. E, de novo, a gente vem aqui com um alinhamento. Então, a gente também dá a opção de a Volts trazer investidores, sejam grupos de investidores, sejam empresas do mercado que fazem regimes de locação de ativos, para colocar o dinheiro e o cliente só auferir a economia. E aí, a gente assessora ele na implementação, na instalação, na compra, o que for que ele precisar, a gente assessora comercial e tecnicamente, e depois, quando as soluções já forem implantadas, a gente faz ali apenas a conferência da economia para emitir todo mês um success fee em cima do que o cara economizou. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que a gente tem é para o cara que não quer só economizar, ele quer um passo além e ele quer que a Volts use toda a inteligência para acompanhar mensalmente o portfólio de energia dele. Então, ele pode contratar a Volts através de um honorário fixo que a gente sempre limita, nunca vai ser maior do que 5% da conta do cliente. Isso é uma premissa básica nossa, porque a gente não está aqui para onerar os custos de nenhum cliente. Então, através de um honorário fixo que a gente dimensiona, a gente oferece também a nossa tecnologia, o nosso software que foi desenvolvido pela Poupa Energia, para fazer a gestão mensal de contas do cliente, sempre trazendo novas oportunidades, insights e desmistificando o portfólio de energia que ele tem hoje. Aí é um relatório mensal que o cliente pode contratar e sair quando quiser. São duas operações diferentes, mas que todas estão dentro do pilar aqui da coluna que a gente chama do Energy Advisor. Um é a assessoria particular que a gente vem, entrega e depois colhe os frutos, e o outro é a gestão mensal que a gente está lá sempre mandando relatórios, insights sobre o portfólio de energia do cliente. Bacana. Esse trabalho de assessoria, esse primeiro projeto de vocês, digamos assim,
entre o início até o final ali, quanto tempo dura? Assim, uma empresa quer implementar esse... Eu imagino que também depende do porte da empresa, enfim, mas o tempo médio aí de começar a implementar isso demora quanto tempo? Isso vai variar, além do porte da empresa, o que importa mais é o tipo de solução que a gente vai conseguir aplicar. Se a gente tem soluções como, por exemplo, a gente aplicar uma engenharia tarifária, que é uma otimização nos contratos dela, tem solução que a gente pode estar executando dentro de um mês. A gente faz alguns processos que dentro de um mês o cara já consegue seguir a economia. A exemplo, a gente tem a Prefeitura de Salvador, como o Matheus falou, que em dezembro de 25 já teve R$ 52.000 de economia advindo só de engenharia tarifária. A gente começou os trabalhos ali do meio de 2025 para frente, conseguimos algumas autorizações. Em dezembro ele já conseguiu sentir a primeira economia sem mudar mais nada, só com engenharia tarifária. Você tem outras soluções, aí eu fui do mais fácil, agora eu vou para o mais difícil. Agora eu vou para o sistema de armazenamento, BES, por exemplo, que aí perpassa por a gente fazer um projeto, a gente não, né? O agente de solução responsável que for contratado, ele vai fazer um projeto executivo, ele vai fazer uma instalação lá em loco de um equipamento. Se tiver um investidor terceiro, tem que aportar, trazer o capital do investidor terceiro. Aí pode demorar 7 a 10 meses para o cliente conseguir começar a auferir da economia, mas varia muito por solução, entende? O que é importante, Geraldo, citar aqui e reiterar a fala do Gabriel é que os nossos serviços, eles iniciam de forma imediata, tá? Ou seja, a gente não tem nenhum tempo de cura. Assinou o contrato, nossa equipe já está de prontidão, tá? Profissionais capacitados para fazer essas análises e já iniciar a economia, tá? E como o Gabriel colocou, tem N possibilidades, né? Algumas que têm um tempo ali entre 6 a 10 meses e outras que são em 30 dias. Então, assim, tudo dependerá, né, dessas possibilidades, do perfil de consumo do cliente, do seu nicho de atuação, da sua quantidade em quilowatt-hora, enfim, são diversas variáveis que, no bom português, deixa com a gente, que a gente resolve para você. Vocês, como é que vocês avaliam hoje a preocupação, ou digamos assim, a relevância que as empresas, que as indústrias dão a esse setor, né, da questão de energia? Já há essa preocupação mesmo, assim, ó, a questão energética é prioridade, a gente precisa olhar isso com mais cuidado, ou ainda há muito a evoluir na questão da informação e na questão, assim, desses instrumentos que existem à disposição do empresário para reduzir custos, né? Há um caminho ainda a perseguir muito grande ou já há uma conscientização maior hoje do empresário? Na nossa experiência, os grandes players, né, as grandes indústrias que têm consumo alto, elas já têm um certo nível de sofisticação. Então, vou dar o exemplo do mais fácil, que é o mercado livre de energia. A maioria das empresas já estão no mercado livre de energia. Aí a gente vem para a próxima etapa, que é o que eu acho que falta um pouco, e a gente está aqui para trazer esse entendimento, que é uma solução não é tudo. Então, a gente vê muitos clientes que, quando a gente entra em contato, ele às vezes ele Já não estou no entende. mercado livre de energia, tá tudo bem. Não preciso de mais nada. E a gente está aqui para ensinar que você consegue ter mais economia do que isso. Porque o mercado livre de energia, para quem não conhece, ele é simplesmente você sair da compra de energia da Coelba e escolher um outro fornecedor. É pura e simplesmente uma troca de fornecedor. Não quer dizer que porque você trocou o fornecedor que você chegou no ápice do que você pode ter de economia. E aí a gente entra com outras soluções, a gente entra com outras tecnologias, a gente entra com investidores para colocar ativos de geração ou ativos de armazenamento à sua disposição. Então, eu acho que o que falta hoje para a gente conseguir conscientizar mais o mercado é desmistificar as soluções que existem, porque o mercado de energia ele é um mercado nichado, ele é um mercado difícil, ele é um mercado complicado. A gente estava conversando aqui, né, antes de começar o podcast, sobre o background de todo mundo, que todo mundo aqui é da Bahia, todo mundo acabou vindo da UFBA. Na graduação, por exemplo, de engenharia elétrica, você se forma como engenheiro eletricista, você pode ser um excelente técnico, você pode ser um excelente engenheiro eletricista e não necessariamente você conhecer as opções do mercado de energia em si, entendeu? Você pode saber a melhor configuração do maquinário, você pode ter a máxima expertise sobre a sua área de atuação, sobre o seu mercado produtivo, mas as regulações, as normas, as leis, as novas tecnologias que estão vindo única e exclusivamente com foco na energia,
não são de fácil acesso. Não é a maioria das pessoas que conseguem ter acesso a essa informação. E o papel da Volts ele está justamente de difundir e democratizar esse conhecimento. A gente tem clientes aqui, não são poucos, são muitos clientes que, no meio industrial isso também acontece, que ele já tem uma equipe de eletricista próprio dentro de casa, que cuida da parte de operação, da parte de manutenção, e a gente atua em conjunto com esse grupo. A Volts aqui, enquanto assessora, a gente nunca está para ser detrator de nenhuma estrutura, nunca está para modificar algo que você tem hoje, nunca vai vir para dizer cancele o seu contrato que eu vou te colocar em outro. A gente está sempre para somar e acrescentar. Então, se o cliente já tem uma equipe que atua na parte de energia, de eletricidade, a gente vem para somar, para trazer insights, para trazer novas tecnologias que a equipe dele pode não ter acesso, porque não vive isso no dia a dia, para trazer oportunidades regulatórias, oportunidades de legislação, de tributação, de importação, que eles podem não ter acesso. E essa desmistificação é o que falta para abrir os olhos do mercado industrial enfim, aqui na Bahia. Muito bem colocado. E aí, Geraldo, um complemento também é que a gente não está vendendo nenhum produto, tá? A gente não é vendedor, né, de energia do Mercado Livre, não somos uma comercializadora, nós não somos vendedores de equipamentos solares, de baterias, não. A gente está aqui para analisar a solução ideal de acordo com o cliente e trazer as possibilidades para que eles escolham, né, com a nossa assessoria, com o nosso entendimento e indicação. E é importante você ter enfatizado isso, é importante lembrar também que praticamente o investimento aqui do empresário, no caso específico, é nenhum, né? Praticamente zero de investimento, Zero. Né? De equipamentos, enfim, né? CAPEX zero. Isso. Perfeito. Matheus, você falou no início da sua apresentação, na sua fala inicial, vocês hoje têm 6,7 milhões, né, de quilowatts sob gestão, né? Em um material que eu tive acesso de vocês, se eu estiver enganado, me corrija, vocês pretendem chegar a 10 milhões, não é isso? Como é que vocês pretendem chegar a esse valor? Assim? Qual é o planejamento? Crescimento orgânico, novas frentes, enfim. Bom, vamos lá, né? Como o Gabriel colocou, né? No ano passado a gente então fez esse reposicionamento no mercado, né? Voltando a ser uma empresa focada em serviços, tá? Então já tínhamos, né, uma quantidade, um pool de clientes ali, uma carteira, né, volumosa. E a gente não, sendo bem transparente, Geraldo, a gente não tinha comercial, a gente não precisava de comercial aqui na empresa, porque os clientes nos buscavam. Nós éramos convidados a participar, né, de bids, né, que são licitações ali privadas com grandes players do mercado, e isso muda, né? Isso a gente precisa o que agora? A gente precisa justamente democratizar, né, esse acesso, como o Gabriel colocou, e muitas das empresas, os tomadores de decisão, ainda não sabem dessas possibilidades. Então, a gente precisa, de fato, né, voltar a ancorar aqui um fronte comercial mais robusto, né, mais sólido, para quê? Para que a gente consiga chegar nesses tomadores de opinião e a gente tenha, né, esse espaço e abertura para conversar. Porque, às vezes, o tomador, né, um diretor, um gerente, ele está ali tomado no seu dia a dia. Ele não está enxergando que existe aquela possibilidade. Ele vê uma notícia no jornal, aqui, acolá, mas ele não se interessa, ele não se aprofunda. Então, agora a gente está, né, investindo muito em marketing, dentro do comercial, abrindo um leque de expansão de consultores também, consultores, obviamente, selecionados, né, a dedo aqui pela empresa. E, né, a nossa margem de crescimento, ela é conservadora, Geraldo. A aceitação desse serviço do mercado, ela está muito boa, tá? Então, assim, todo mundo que a gente conversa, que a gente bate um papo, que a gente vai para uma reunião de fechamento, assim, está fechado, né? Eu não estou investindo nada. Qual é o risco? Cara, o risco é você confiar na empresa, eventualmente não tendo nenhuma economia, o que nunca aconteceu na nossa história. Então, assim, é o risco da tentativa. E aí que entra, né, nosso elo de confiança para com esses tomadores de decisão, tá? E aí o foco da gente para chegar nesses 10 milhões, ele está muito claro aqui, né? Não é à toa que hoje a gente está falando num canal que é referência no ramo industrial, mas a gente tem focos nítidos, como a indústria, onde a gente quer atacar
principalmente as dores envolvendo os problemas de rede que a gente tem. Então, a gente vê indústrias hoje que estão sofrendo com downtimes expressivos, com perda de produção, com perdas que muitas vezes eles não associam à energia, mas está associado. Quando você tem uma falha, vou usar uns termos mais técnicos aqui, mas quando você tem uma falha de sobretensão, quando você tem uma falha de frequência, quando você tem quedas de energia constantes dentro da sua indústria, ou então alguma coisa que a indústria e o agro eles compartilham, quando você está em regiões que são um pouco mais remotas e você não tem acesso a redes estruturadas da distribuidora e você quer expandir sua produção, você tem mercado consumidor, você tem como escoar sua mercadoria, mas você não consegue aumentar a sua produção porque você não consegue ter acesso à energia elétrica. Então, a distribuidora fala que não consegue aumentar o seu contrato, que não consegue trazer mais energia para você. Tudo isso, às vezes, fica sob a ótica de ser um problema de produção, mas, na verdade, é um problema de energia que a gente tem várias formas de solucionar. Então, hoje está em alta os mercados de armazenamento, né, de sistemas BESS, justamente por isso. Você, industrial, você do agro, que quer expandir sua produção e a distribuidora diz que não consegue te dar mais energia, a gente consegue fazer aqui um estudo de dimensionamento para colocar um sistema de bateria, o BESS, para poder armazenar energia durante a madrugada, quando você eventualmente não está usando, ou no seu período de menor consumo, e no seu período de pico de produção, despachar para você poder gerar mais valor. Você tem quedas grandes de tensão, o sistema de armazenamento ele fica com serviços ancilares, né, para resolver problemas de tensão, problemas de frequência, até eventuais harmônicos, problemas de fator de potência, que a gente tem muitos industriais que sofrem com as multas por fator de potência, né, o pessoal mais técnico que estiver assistindo vai conseguir discernir, mas, enfim, o foco da gente é trazer, principalmente para o agro e para a indústria, essa independência energética, esse entendimento, e, além disso, outros mercados, como o mercado de instituições de ensino, né? Só na Prefeitura de Salvador, a gente já fez, na data de hoje, mais de 30 diagnósticos energéticos em instituições de ensino. A meta é chegar até 70 unidades de ensino que a gente vai fazer o diagnóstico em 2026. A gente já fez projetos com instituições de ensino antes, então a gente também tem esse papel de chegar e democratizar esse assunto para conseguir reduzir as contas de instituições de ensino, shopping centers, que são grandes oportunidades, às vezes, de redução de custo, também de reduzir, de aumentar a carga também, eventualmente, que acontece, reduzir os custos com demanda contratada, enfim. Shopping centers, instituições de ensino, a indústria e o agronegócio são os principais focos que a gente vai ter aqui em 2026 e 2027. Bacana. Você falou do agro e aí me veio logo à cabeça o pessoal lá do oeste da Bahia que sempre reclama da questão de energia, né? Eles têm quedas brutais de energia, inclusive a questão de expansão, atração, inclusive de indústrias, né? Para agregar ali junto com o agro, uma questão energética sempre foi um problema de competitividade lá para a região, né? E a gente sempre fala isso associando a sustentabilidade, porque hoje, como é que o produtor, o industrial, como é que ele resolve o problema quando ele tem queda de energia ou quando ele precisa de mais energia do que a oferta? Ele usa um gerador a diesel. Então, a gente também entra com essa pegada de sustentabilidade, que é o DNA da Volts. A gente sempre se posicionou como uma empresa sustentável acima de tudo, então a gente só trabalha com opções que trazem, que são minimamente sustentáveis para o planeta. Então, a gente também entra nessa ação de substituir o que o cara usa hoje com gerador a diesel, consumindo altos volumes de diesel mensalmente, e substitui por sistemas que podem ser de fontes renováveis. Então, um sistema de bateria já não tem o custo do diesel. E se ele for alimentado, então, por um sistema solar e instalado em loco ou de forma distribuída remota, a gente já consegue ajudar também na questão de sustentabilidade das empresas. Ô, Matheus, fala um pouquinho dessa questão das baterias, né? É um assunto novo e para o leigo, para a maioria da população, ainda é desconhecido, né? Como é que funciona, só para a gente entender melhor, né, essa parte do armazenamento. Perfeito, Geraldo. Bom, vamos lá. Forma simples, tá? A bateria, ela passou por um processo evolutivo ali, né, de inovação tecnológica, e ela chegou a um patamar acessível, tá? Se a gente fizer ali uma curva, né, de preço, né, através do histórico, ela chegou a reduzir seu preço em mais de 150% nos últimos 3 anos, tá? Isso são dados aí que a gente tem diversas fontes de associações brasileiras, como a da BGD, a própria EPE, enfim, a gente trabalha com esses grandes
dados, né, de empresas consolidadas no mercado. Então, a bateria era algo muito caro, tá? Hoje ela não é um produto barato, mas ela já cabe no bolso do consumidor em virtude de tudo que ela entrega de vantagem, como o Gabriel citou aqui anteriormente. Então, basicamente, ela faz o quê? Ela armazena uma energia, certo? Que será utilizada quando o cliente tem uma demanda maior, tá? Ou quando o cliente não quer demandar da concessionária. Então, no bom português aqui, ele desliga ali o disjuntor, não deixa mais passar energia e usufrui da bateria. E existem horários, Geraldo, que essa energia ela é mais cara, são chamados horários de ponta, tá? E que é geralmente ali de 6 às 9 horas da noite. Então, durante esse período, se a empresa estiver consumindo, ela vai estar gastando muito dinheiro. E eis que surge esse recurso da bateria, de que seja utilizada essa energia a hora armazenada para suprir esse consumo e não necessitar da concessionária, É tá? uma arbitragem que a gente faz de realmente de horário da tarifa. E uma das coisas que mais evoluiu no ponto de vista tecnológico dos últimos anos, além da queda dos preços, da tecnologia das baterias de lítio, é a questão do EMS. O EMS, ele é a parte principal do BES, que é o que diferencia o BES, que é o Battery Energy System, né? Storage system. Storage System, que ele tem um dispositivo, um controle, um cérebro inteligente que ele faz o monitoramento constante de como está o seu consumo de energia. Então, plugar simplesmente uma bateria, a gente também já viu alguns clientes que tinham baterias associadas às suas subestações, né? Mas que era puramente, de fato, só a bateria colocada ali no caso de uma falta. A diferença da bateria pura para o BES é justamente o EMS, que é onde reside a inteligência, né? Então, o EMS ele faz o controle do fluxo de consumo de energia, se ele está recebendo muita energia, se entrou no horário ponto, ele já entra de forma automática, a qualidade da energia ele consegue controlar, se a bateria, se o BES ele vai injetar, né, a energia reativa ou a energia ativa para poder reduzir os problemas de fator de potência. Todos os serviços ancilares que eu falei, eles vêm justamente do EMS. E a gente tem vários fornecedores do mercado hoje que estão conseguindo avançar muito nessa inteligência. E é isso que a gente acredita que vai ser o futuro do sistema de armazenamento. Ele não é só uma bateria, como a de um celular, que você dá on-off, né? Você liga e desliga. Não, ele tem inteligência associada, ele entende como você consome e como você quer consumir, né? Porque você também o parametriza. Ele entende como você quer consumir e ele age de acordo, despachando ou consumindo energia. Esse é o principal diferencial hoje do BES do que era o sistema de armazenamento há 10, 15 anos atrás. E essas baterias, Geraldo, elas são como se fosse um grande armário, tá? Um gabinete grande, gabinetão, um armário mais ou menos 2,5 metros ali, por 1,5, em que você tem vários packs, né? Vários mini baterias, certo? E você tem uma tecnologia, né, de diversos países, mas majoritariamente, né, uma tecnologia chinesa, né? Existem grandes players de mercado chineses que estão aqui investindo fortemente no Brasil, tá? Nós temos acesso, temos, né, parceria com grandes players, né, como a Huawei, como a Sungrow, a própria Roy Miles também. A Roy Miles. Então, a gente está conectado, né, com esses players, né? Eles vêm aqui, né, e falam, pessoal, e aí como é que está a demanda de cliente de vocês? A gente precisa, né, cavucar mais clientes aqui no Brasil, porque quando a gente olha para os outros países, eles já estão muito avançados, né? Então, agora, por exemplo, Geraldo, não sei se vocês estão sabendo, vai existir um leilão, tá? O primeiro leilão de reserva de capacidade de armazenamento. Ou seja, o sistema, ele inchou, né? Existem muitas empresas gerando energia, seja de fontes solares, seja de fontes eólicas, biomassa, biogás, as próprias hidrelétricas, que representam a maioria ali da potência instalada e da matriz energética brasileira. E o sistema, ele precisa armazenar, porque tem muita gente gerando. E o consumo, ele não está no momento dessa geração. Então, a bateria surge justamente como um ponto ideal
para resolver esse problema no SIM, tá? E isso vai ser um marco regulatório muito importante, né? O primeiro leilão de reserva de capacidade focado em baterias no Brasil, né? O Ministério de Minas vem trabalhando isso já há algum tempo, e é mais um passo para mostrar que é o futuro da tecnologia aqui de energia. A gente teve um boom do solar muito grande, e agora a gente conseguiu consolidar, né? As regulações, elas vêm aí justamente mostrando que conseguiu se consolidar o mercado de solar no Brasil. E agora a gente vai entrar no mercado de armazenamento, que já está mais desenvolvido em regiões como Chile, como Europa e os Estados Unidos, e que vem agora para o Brasil e tem tudo para ser a próxima etapa quando a gente fala de energia, tá? Aí, Geraldo, Matheus. eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas já que a gente contou um pouquinho dessa história do solar, do pioneirismo da Volts, eu vou só fazer um recorte rapidinho aqui, fazer uma analogia. Hoje todo mundo conhece a energia solar, certo? Tá fácil, né? Todo mundo tem na sua casa, todo mundo ou recebe na sua conta uma compensação de crédito. Hoje o conhecimento já está disseminado, né? Em 2012, você tinha que pagar para usar energia solar, tá? Era o contrário. E aí a resolução 482 veio para versar e permitir o consumidor ter livre acesso às tecnologias. E foi a mesma coisa que aconteceu. Lembra que eu falei do decaimento? Energia solar era caríssimo e era um rendimento muito baixo. Então, o rendimento aumentou e o preço decaiu e ficou acessível aos consumidores. A bateria é a mesma coisa. A gente está vivendo o que a gente viveu na energia solar, tá? Com um mecanismo muito mais robusto, né? Costumamos dizer que é um canivete suíço, tá? Existem, eu falei algumas das possibilidades aqui da bateria, mas existem várias coisas que eles podem ser utilizados. E aí que surge, né, todo o conhecimento da Volts para auxiliar, obviamente, né, os consumidores que desejam aproveitar esse momento aí de mercado. Pô, bacana, muito bom. Estamos chegando ao final do programa, viu? Quase uma hora, não costumo me estender muito, não, mas o assunto é bacana e o entusiasmo. E se deixar, a gente fica falando aqui mais, viu? A conversa com o Depô é assim. É bacana, muito bom. Mas eu queria, para encerrar, vocês falaram de 2025, lá no iniciozinho, né? Que foi um ano bom, bacana e tal. Como é que vocês estão projetando 2026? Né? Um ano, a gente já está com guerra aí, né? Ninguém contava com guerra, um ano de Copa do Mundo, de eleição, não sei se isso interfere no negócio de vocês, mas a gente estava num bom crescimento aí, né? A economia, de alguma forma, estava crescendo, está crescendo, né? A economia brasileira, e isso, o impacto no setor de energia é quase que imediato, né? Quase que instantâneo, né? Como é que vocês estão projetando 2026? Onde vocês querem chegar este ano? Quais são os objetivos? Para a gente encerrar a entrevista. Você perguntou se impactava. Impacta sim, tá? Porque a gente agora que está se posicionando como um assessor, a gente assessora empresas, mas na verdade empresas são pessoas, né? Então tudo impacta. A gente está dizendo, inclusive, que o ano para a gente começou agora, porque tem a virada de ano, tem carnaval, e quando você vai falar com empresas, você está falando com pessoas. Então, Copa do Mundo, eleição, tudo isso impacta. Mas isso não diminui a ambição da gente, né? Então, a gente tem um foco aqui, claro, para 2026, que é uma meta agressiva de conseguir abarcar 100 grandes grupos empresariais para dentro da nossa assessoria e consolidar a gente no mercado, principalmente de Nordeste, como o maior assessor de energia que a gente vai ter no Nordeste, chegando, além do marco dos 10 milhões de quilowatt-hora que o Matheus falou, chegar no marco dos 100 grandes clientes, focando principalmente no que a gente já tinha dito. E Geraldo, e mais uma vez, né, reiterando, novamente, buscando ser, né, pioneiro aqui no Brasil, trazendo o Energy Advisor com um conceito desmitificado. Mas aí tem um outro ponto também interessante nessa sua pergunta. A gente está falando de energia, né? As empresas não podem parar, né? Tudo precisa se movimentar, né? A gente não vai se reclusar como foi numa pandemia. Não, a gente vai superar tudo que é geopolítico, problemas internacionais que refletem, obviamente, no bolso de cada um aqui, mas a energia é ato perene, ato que você precisa de energia para tudo, para tomar banho, para se alimentar, e as empresas precisam de energia, né, para continuar a fazer os seus produtos, né? Então, é algo que vai estar sempre em pauta, nunca vai sair. Então, essa, inclusive, a grande mágica do mercado, né? Eu sou engenheiro civil, já tenho mais de 14 anos de construção civil e mudei para o ramo da energia. Hoje tenho há 8 anos e me apaixonei. Por quê? Porque
é o que motiva a gente, né? A gente está aqui, né, sempre motivado cada dia mais com o que a gente tem de possibilidade aí e de agregar valor, né, para o mercado, obviamente, né, tendo rentabilidade, deixando uma empresa, né, com profissionais altamente capacitados, bem remunerados e sendo, né, um case, né, sendo sempre referência nacional no que se fale de energia, tá? Perfeito. Vou fazer uma outra pergunta aqui, eu já ia encerrar o programa, mas uma empresa baiana que mantém a sede aqui na Bahia, qual é hoje a participação da Bahia no negócio de vocês? Assim, participação percentual, tem muita empresa da Bahia, é um estado muito relevante, não é? Enfim, como é que você situa a Bahia hoje? Você situa a Bahia hoje no negócio de vocês? Quando a gente fala do percentual, né, por exemplo, de energia sobre gestão, seguramente a gente pode dizer que mais de 50% do portfólio da gente de energia sob gestão ele vem da Bahia, não necessariamente de empresas baianas, porque, como por exemplo, a TIM, a gente faz a gestão dela aqui na Bahia, a gente tem uma usina nossa dedicada exclusivamente para o atendimento da TIM, ela não é uma empresa baiana, mas vem aqui da Bahia. A Prefeitura de Salvador, por si só, ela já vai, um grande consumo, já vai quase 40% da quantidade de energia que a gente tem sob gestão hoje é só a Prefeitura de Salvador, que é o maior case que a gente tem aqui concentrado. Então, seguramente, 60% a 50% da energia que a gente tem hoje sob gestão, ela está concentrada aqui na Bahia e na Coelba, apesar de não ser empresas estritamente baianas, né? O foco da gente de expansão, falando agora não só do que a gente tem hoje, mas falando da expansão também, o foco, apesar da gente ter atuação nacional, como sempre tivemos, o foco da expansão da gente é aqui no mercado baiano. Então, eu tenho ambições aqui, nós como grupo temos ambições de sermos maiores do Brasil e tudo mais, mas a gente quer começar sendo o maior de Salvador, por exemplo, depois começar sendo o maior da Bahia, depois seguir subindo, sermos os maiores do Nordeste, já que já temos atuação em quase todos os estados. A gente tem atuação hoje na Paraíba, no Pará, em Sergipe. Então, a gente quer focar em expandir mais para o mercado nordestino e baiano, principalmente. Bacana. Matheus Teixeira, Gabriel Passos, Matheus, diretor de operações do Grupo Volts, Gabriel Passos, desenvolvedor de negócio, podemos dizer assim, né, Matheus? Business developer, desenvolvedor de negócios, eu gosto de... O que importa é fazer negócio. Fazer negócio, eu sou jogo. Um minuto para cada um aí no final do nosso programa, se eu deixei de abordar alguma coisa que vocês queiram enfatizar, deixar o site, algum contato, enfim, fiquem à vontade. No encerramento. A gente está de braços abertos aqui para receber quem quiser, até não só você, Geraldo, que a gente vai estar sempre aberto para conversar com você sobre qualquer tema relacionado à energia, mas quem quiser também entender um pouco mais de energia, consegue ir atrás da gente no Instagram, por exemplo, @volts_energy, eu posso depois estar deixando aqui o contato, o site da gente, volts.com, está sempre lá para poder entrar em contato com a gente, e o e-mail comercial@volts.com.br, que pode entrar em contato. Então, a gente está aqui para desmistificar o mercado de energia, para colocar qualquer solução, tanto que o nosso lema da empresa é todas as possibilidades de energia num único lugar. Então, a gente está aqui para justamente conversar, educar, trazer o mercado de energia, democratizando esse tipo de conhecimento aqui, tá certo? Matheus, alguma coisa a acrescentar? Não, somente agradecer mesmo. Com certeza você vai ouvir falar muito ainda aí da gente, né? E obrigado aí também pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, né? Dos nossos serviços. E é isso, né? Estamos aqui, como o Gabriel colocou, de portas abertas para, né, entender as dores do cliente, tá? E propiciar aí soluções dentro do mercado de energia, tá bom? Bacana. Gabriel Passos, Matheus Teixeira, agradecendo mais uma vez o pessoal da Volts. Estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria. Até uma próxima.